Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da Unicamp 2025, primeira fase, sobre percentuais nutricionais e sua relação com as macromoléculas, as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte: o percentual da energia metabólica de um macronutriente em um alimento pode ser obtido levando em conta tanto o percentual em massa desse macronutriente, quanto a sua respectiva energia metabólica por massa. Então, nós vamos precisar fazer algumas relações nessa questão, e aí, essa daqui será uma primeira que a gente vai fazer, tá certo? Então, ele continua aqui, ó, dos macronutrientes que nos interessam, os principais são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. E aí é que ele dá uma tabelinha com o percentual de energia da proteína, da gordura e do carboidrato. Ele continua: as fibras só entram nesses cálculos quando são digeríveis. É óbvio, né? Se você não consegue digerir, ela não vai ter fornecimento algum de energia, tá certo? E as gorduras apresentam um valor de energia metabólica por massa cerca de 2,25 vezes o valor da energia metabólica associada a carboidratos ou a proteínas, tá? Então aqui a gente vai fazer uma segunda relação daqui a pouco. Então nós vamos ter uma primeira relação dessa parte do percentual energético com a massa e depois nós vamos fazer uma segunda relação aqui da energia metabólica das proteínas, dos carboidratos e da gordura com a massa. E é por isso que ele fala que a gordura apresenta um valor de energia metabólica em massa cerca de 2,25 vezes maior do que o do carboidrato ou da proteína, tá? E ele continuando ainda: considere uma barra de chocolate cujos percentuais de energia sejam os apresentados conforme a tabela a seguir. Então, esses valores aqui estão relacionados com uma barra de chocolate, tá certo? E agora falta o questionamento que ele vai nos fazer nessa questão. Então, a partir dessas informações, pode-se afirmar que, em comparação com os respectivos percentuais em energia, os percentuais em massa de, e aí você vai ter aqui os 4 itens que a Unicamp tem na prova dela, tá? Então fala que proteínas e carboidratos são maiores, o percentual em massa é maior do que o percentual em gordura em relação ao de energia, tá certo? Então nós vamos fazer aqui alguns cálculos relacionando com a massa, tá? Porque ele fala que o percentual em massa, e aí vai estar aqui, alguma dessas alternativas vai bater, em comparação com os dados de energia. Então, os dados que nós obtivermos para a massa, nós vamos fazer a comparação com a energia, tá certo? Então, é uma questão que não é tão simples, tá? Depois eu vou mostrar um jeito mais simples para vocês resolverem, tá? Mas se você vai fazer ela na raça mesmo, tipo matematicamente, mostrando toda a lógica que está por cima, que é o que a gente vai fazer, ela não se torna uma questão tão simples, tá certo? Do que é de se esperar de uma questão da Unicamp, tá certo? Então, como eu disse, nós vamos ter que fazer algumas relações. Nós temos aqui os valores em energia, e nós vamos relacionar esses valores em energia com os valores em massa, tá? Porque ele falou percentual em massa. Então, as alternativas aqui, elas estão relacionadas com a massa e depois é feita a comparação dessa massa com os percentuais de energia, tá certo? Então, vamos voltar aqui. Eu peguei aqui algumas informações que são importantes para a gente pensar como a gente vai montar essa relação, ok? Então, vamos lá. Então, essa primeira parte aqui tem a primeira relação que nós vamos fazer, sai dessa primeira parte, tá? Então, ele fala o percentual de energia metabólica de um macronutriente. Quem que é o macronutriente? A proteína, a gordura ou o carboidrato. É obtido levando em conta tanto o percentual em massa quanto a energia metabólica. Então, a energia metabólica é a segunda relação que a gente vai fazer, onde ela fala lá que 2,25 vezes a gordura é maior do que do carboidrato e da proteína, tá certo? Então,
selecionando aqui algumas partes que são importantes. Então, energia metabólica, tá? Então, você vê que ele tem aqui falando da relação da energia metabólica. A pergunta vem da comparação do percentual em massa com o percentual de energia metabólica. Então, a gente tem que fazer uma relação a partir daí, ok? E aí, e depois ele fala que existe essa relação, né? Pode ser obtido levando em conta tanto o percentual em massa quanto a energia metabólica. Então, nós vamos fazer uma comparação desse percentual de energia com a massa, ok? Então, quando a gente vem para cá, o que a gente tem aqui, ó? A relação que eu vou fazer vai ser a seguinte: nós vamos fazer 3 regras de 3. Uma para cada macronutriente, tá certo? Então, uma para a proteína, uma para a gordura e uma para o carboidrato. E o que eu sei? Que 5% de energia, ó, aqui é percentual de energia, então 5% de energia está relacionado com uma massa de proteína. 52% de energia está relacionada com uma massa de gordura e 43% de energia está relacionado com uma massa de carboidrato, tá? Então, esses valores aqui, eles estão relacionados com a massa, que é o que ele fala aqui. Tem uma relação, ó. Pode ser obtido levando em conta o percentual em massa. Então, 5% da energia está relacionado com uma massa. A mesma coisa aqui para a gordura e a mesma coisa aqui para o carboidrato. Só que essa é uma relação. A gente precisa de mais uma relação, tá certo? Só tem uma linha da regra de 3. Por isso que ele me deu 2 informações. Ele me deu a informação da tabela, relacionando a proteína, a gordura e o carboidrato. E ele me deu aquela relação, onde ele fala que é 2,25, aqui, né? É 2,25 vezes a energia metabólica por massa. De quem? Da gordura em relação ao carboidrato e à proteína, tá certo? Então, se esse é 2,25 vezes, então o carboidrato e a proteína a gente usa como 1, né? O valor mais fácil de a gente usar, podia ser feita qualquer relação, desde que a gordura fosse 2,25 vezes maior do que o carboidrato ou a proteína. Então, o valor mais fácil de a gente usar é que, se a gordura é 2,25 vezes maior, então vamos usar 1 para o carboidrato e 1 para a proteína, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A outra relação vai ser a seguinte, tá? Então, ele está falando aqui, que a gente acabou de dizer, tá? E quando a gente vem aqui para montar a relação, é isso que eu falei. A outra relação que a gente vai montar é que a proteína e o carboidrato liberam a mesma quantidade de energia por massa de alimento, enquanto que a gordura é 2,25 vezes maior, tá certo? Então, a gordura libera 2,25 vezes mais energia por massa de alimento que o carboidrato e a proteína, tá certo? Então, essa é a segunda relação, essa é a segunda linha da regra de 3 que eu vou montar. Então, a primeira linha da regra de 3 vai ser essa daqui, tá certo? E aí, depois, eu vou fazer, então, 5% tá para massa de proteína, então 1% vai estar para uma massa M, tá? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu tenho primeiro para proteína. Então, a massa de proteína, tá, em relação ao percentual energético, está relacionado com 5%. Então, a proteína, lembra que a proteína e o carboidrato é uma vez e a gordura é 2,25 vezes. Então, como aqui a gente está falando da proteína, então eu vou colocar aqui 1%, tá? Está relacionado com uma massa, mas não uma massa da proteína. Uma massa, uma outra massa. Por quê? Porque aqui são informações diferentes. Esse aqui vem do percentual em energia e esse daqui vem da energia metabólica, tá? Então depois eu deixo esse MP em relação a 5 vezes a massa aqui, tá? Então resolvendo isso aqui, ó, porcentagem cancela com porcentagem e aí 5 vezes M me dá 5M. Então esse cara fica isolado. Então a massa da proteína é igual, tá? Como aqui eles estão em lados opostos, então eles se multiplicam. Então, esse cara aqui, como aqui é 1, então dividindo aqui por 1 não interfere em nada. Então, a massa da proteína é 5M. Então, essa é uma relação que eu separo. E a relação do carboidrato? Bom, o carboidrato é 43%. Então, uma massa de carboidrato está relacionado com 43%, tá? Então, MC, a massa de carboidrato, está relacionado com 43%. Então, lembra que o carboidrato também era 1%. A gordura que era 2,25 vezes maior.
Então, aqui 1m vai estar também para 1%, certo? Então, temos aqui uma segunda relação, onde a massa de carboidrato vai ficar isolada, e aqui vai ficar a massa de carboidrato é igual a 43m. Novamente, como eles estão em lados opostos, eles se multiplicam, tá certo? Então, a massa de carboidrato é igual a 43m. Depois a gente descobre esse m, tá? A etapa final vai ser descobrir esse m e depois relacionar com essa tabela aqui. Porque aqui a gente vai ter o percentual em massa e aqui a gente tem o percentual em energia, tá certo? Por isso que a gente está usando aqui massa. Nós estamos usando aqui as massas, para depois no final a gente achar esse valor de m aqui e aí comparar com os dados da tabela, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa agora para a gordura. Então a gordura é 52%, tá? Então a massa de gordura tá para 52%. Só que agora não é 1%, é 2,25%, tá certo? Isso tá para quanto? Tá para o M, tá? Só que aqui, ó, vai ficar 2,25 vezes a massa de gordura é igual a 52m. Então, a massa de gordura é igual a 52m. Só que aqui, como é 2,25, um 2,25 deve descer aqui para dividir o 52, tá certo? Então, ó, aqui era 1%, por isso que não dividiu. Dividi por 1. Tipo, eu não preciso colocar aqui porque está dividindo por 1, tá? Agora aqui, ó, é 2,25. Então, aqui eu tenho que colocar o 2,25, tá? E aí, fazendo essa divisão, isso aqui vai me dar 23,1 m, tá certo? Então, qual que é a próxima etapa agora aqui? Eu vou descobrir a massa total. Então, eu vou somar a massa de proteína, que é 5m, mais a massa de carboidrato, que é 43m, mais a massa de gordura, que é 23m, e aí eu vou ter uma massa total que vai ser o meu novo 100%, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos somar as massas dessas 3 macromoléculas, certo? Então, o somatório das massas, então, a massa total é igual à massa da proteína, mais a massa do carboidrato, mais a massa da gordura, tá? Então, vou pegar essas 3 massas e vou somar. Todo mundo aqui tem M, ok? Então, eu vou somar 5 com 43 com 23,1. Eu vou ter aqui uma massa total de 71,1 M, tá certo? Como não é multiplicação, então eu só vou somando aqui os M's, tá? Tipo, não é multiplicação, esse não multiplica esse, por isso que não é M ao cubo, tá? Então, estou somando só esses caras e o M continua aqui, dessa forma aqui, tá certo? Então, isso aqui agora é o meu 100%, isso aqui é a minha massa total agora, tá? Então, esse daqui é a minha massa total, então 5M equivale a quanto? E aí, a vantagem é que agora esse M depois cancela com esse M e eu não tenho mais a incógnita M, então eu vou conseguir chegar na massa das proteínas, do carboidrato e da gordura, tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, como eu falei, a proteína, a gente descobriu que 71,1 M é 100%. Então, isso aqui vai valer para todos. 100% é o 71,1, porque o meu todo é a soma da massa da proteína mais a do carboidrato mais a da gordura. Então, quantos M's era a proteína? A proteína era 5M. Então, aqui é 5M. Então, quanto que eu tenho aqui em porcentagem em massa de proteína? Então, aqui vai dar 5 vezes 100 dá 500, dividido por 71,1. Isso aqui me dá 7%. Tá certo? Então, 7% em massa é de proteína. Vamos fazer a mesma coisa agora para o carboidrato. Então, 100% é 71,1, ok? Então, quanto que era o do carboidrato? Então, o carboidrato ele tinha me dado 43M. Então, 43 vezes 100 dá 4.300, dividido por 71,1. Isso aqui me dá 60,5%, tá? Então, eu tenho aqui a porcentagem em massa agora de proteína, tenho a porcentagem em massa de carboidrato, tá? Para gordura, eu posso fazer outra regra de 3, ou eu somo isso aqui, pego 100 e subtraio desse valor, e eu vou ter também a quantidade em massa, né? A porcentagem em massa de gordura, tá certo? Mas eu montei aqui mais uma regrinha de 3, então 100% é 71, tá? Então, aqui um Z vai estar quanto? Vai estar aqui os 23,1 M.
Então, 23,1 vezes 100 dá 2.310. 2.310 dividido por 71,1. Isso aqui vai me dar 32,5% em massa de gordura. Tá certo? Então, a gente tem aqui agora as porcentagens. Nós temos aqui os valores que a gente vai comparar com os valores da tabela. Só que lembra que o valor da tabela, ele é em energia. Aqui nós estamos falando dessa porcentagem ser em massa, tá certo? A gente tem aqui as massas, tá? Uma coisa que eu não comentei, que eu tinha comentado antes, mas não voltei para cá, é como uma massa vai estar no numerador e a outra massa no denominador, essas incógnitas m's elas se cancelam, tá? Por isso que eu nem coloquei aqui os m's, porque esse m aqui estaria embaixo, esse m aqui estaria em cima. Então, se eu tenho m em cima e m embaixo, eles se cancelam e aí ele some aqui. É por isso que eu não coloquei o m aqui. O m ele já some aqui, ó. Se eu tenho um m em cima e embaixo, se cancela. Um m em cima e embaixo, se cancela. Um m em cima e embaixo, ele se cancela, tá? Então, esse m estaria aqui em cima, esse m estaria aqui embaixo. Então, eles se cancelam. Então, a única resposta que me sobra não fica com mais variável nenhuma. O próprio valor que dá, o z aqui, por exemplo, já é a minha porcentagem em massa, tá certo? E aí, quando eu venho aqui para ler as alternativas, o que que eu tenho, tá? Então, tá? Eu vou começar da D para vocês entenderem a comparação que a gente está fazendo, porque a alternativa correta é a alternativa A, tá certo? Então ele fala aqui, o percentual em massa de proteínas, carboidratos e gorduras são menores do que os de energia, tá? Então lembra que ele faz a relação da massa com os valores de energia que são os da tabela. Então ele está falando que o percentual em massa da proteína, do carboidrato e da gordura, eles são menores do que esses valores. E aí a gente faz a comparação. Então, ó, a proteína é maior do que a energia e o carboidrato também é maior do que a energia. Então, tá fora, tá? Por quê? Porque a gordura, ela é menor. Ó. Então, enquanto esses valores eles são maiores do que o da tabela, e esse valor aqui é menor do que o da tabela. Então, esses dois valores aqui, eles são menores do que o percentual em massa, e a gordura aqui na tabela em energia é maior do que o percentual em massa. Tá certo? Então, essa daqui tá fora, falando que os três são menores. Não, quem que é menor? A gordura é menor. A proteína e o carboidrato são maiores em massa do que em relação à energia. Tá certo? Então, a D tá fora. Aí ele vem aqui e fala: as proteínas e os carboidratos são menores e o percentual da gordura é maior. Não, é justamente o contrário, né? A proteína e o carboidrato é maior em massa do que em relação à energia. Ó. A proteína e o carboidrato, eles são maiores do que os valores da energia, e a gordura, ela é menor em massa do que em energia, tá certo? Então, é isso que a gente tem aqui. Então, quando a gente volta para cá, isso aqui também tá fora, porque ele fala que as proteínas e os carboidratos são menores em massa do que a energia, né? E o percentual de gordura é maior. É justamente o contrário, tá? E aí, por isso que a alternativa A vai estar correta, porque na alternativa A ele está falando o contrário do que está nessa daqui, tá? Aí na B ele fala que as proteínas, os carboidratos e as gorduras são maiores em massa do que em energia. E a gente viu que isso aqui está errado, né? Tipo, a proteína e o carboidrato são maiores, sim, do que a energia, mas a gordura não. A gordura em massa, ela é menor do que a energia, tá certo? Então, a B também tá fora. Agora, quando a gente vem aqui por o item A, nós temos que, fala que o percentual em massa, em relação à energia, então, a percentual em massa de proteína e carboidrato são maiores, tá? E a gordura é menor. É justamente o que a gente encontrou. A proteína e o carboidrato são maiores e a gordura é menor. A gordura em massa ela é menor e o carboidrato e a proteína, o carboidrato em massa é 7%. E aqui na tabela em energia ela é 5%, então é menor em energia do que em massa. E a mesma coisa por carboidrato. O carboidrato é maior em massa do que em energia, tá certo? Então, quando a gente vem para cá, a alternativa correta é a alternativa A, tá certo? Então, fizemos uma bela questão da Unicamp agora. Vocês viram que é uma questão
Essa daqui não é uma questão tão simples, certo? Você tinha que enxergar as relações que você teria que usar e me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam resolvê-la ou não. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!